por gentileza, o segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu quero ler 2 versículos com você. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta. E a gente vai ler o verso 1 e depois o verso de número 8. Segundo Reis, capítulo 4. Verso 1, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Agora o verso de número 8 diz: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Vamos orar? Pai, fala conosco. Nessa hora em que estamos diante da Tua palavra, temos sido tão abençoados até aqui com os louvores, a comunhão dos irmãos, o privilégio de estarmos na Tua presença, mas sabemos que agora o Senhor tem mais para nós. E eu peço que nesses breves minutos que eu tenho, que a Tua palavra fale, e que fale de maneira poderosa, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade, é de perder. Desde criança, a gente foi programado para ganhar. Num jogo, num par ou ímpar, numa competição qualquer, todos nós gostamos de ganhar e detestamos perder. Mas essa história que a gente acabou de ler é a história de 2 mulheres bastante distintas, mas que estão enfrentando a dor da perda. Elas são muito diferentes. A primeira mulher, que o texto relata dos versos 1 até o verso 7, ela é uma mulher paupérrima. Paupérrima. Ela está com a dívida impagável, os credores estão batendo a porta dela, e seus filhos estão para serem levados como pagamento da dívida. Mas a segunda mulher que o texto relata, nenhuma delas aparece o nome. A primeira é conhecida como a viúva do azeite, e a segunda conhecida como a sunamita. Ela é riquíssima. Ela é tão rica que o profeta Eliseu frequentava a sua casa, e ela um dia chegou para o marido e falou: meu amor, esse homem está sempre aqui, nos abençoa, ele é um homem de Deus, nós vemos Deus na vida dele, reconhecemos que o Senhor é com ele. Vamos fazer o seguinte: por que a gente não constrói aqui na nossa casa, chama um pedreiro, constrói um quarto, coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e um lampião, todas as vezes que ele estiver passando pela região, ele, ao invés de gastar com hospedagem, hotel, ele fica aqui conosco. Era uma mulher próspera, abençoada. A primeira era viúva, a segunda casada, mas todas as 2 estavam enfrentando a dor da perda. A primeira acabara de perder o marido, estava a ponto de perder agora seus 2 filhos como pagamento da dívida. A segunda, num primeiro momento, não tinha filhos, mas por um milagre e uma palavra profética de Eliseu, ela engravida, a criança cresce, num dia vai trabalhar com o pai, e uma forte dor de cabeça faz o pai mandar a criança até a mãe, onde ela morre no colo da mãe. Você sabe que pior do que não ter algo é você perder algo que não tem. Pior do que não ter um filho é você perder um filho. Pior do que você não ter dinheiro é você já ter tido e depois perder. A dor da perda é sempre grandiosa. E como é que nós enfrentamos as questões das perdas na nossa vida? Talvez eu esteja falando para pessoas que estão vivendo situações assim. Eu não sei se na área econômica, profissional, na questão
relacional, mas fato é que essas duas histórias tão distintas, mas ao mesmo tempo tão semelhantes por este princípio colocado, nos ensinam hoje 4 lições que eu quero deixar para você que esteja vivendo uma situação assim. A primeira lição é a seguinte: tenha esperança. Você pode repetir isso para alguém perto de você? Diga: tenha esperança. Por mais que as duas vivessem situações muito distantes umas das outras, estavam num mundo completamente diferente. Uma morava numa mansão, a outra morava numa casa simples. Uma tinha dinheiro para dar para os outros, a outra não conseguia pagar nem as suas contas, mas as duas enfrentando um tempo de perdas, tinha dentro do coração uma chama, e essa chama é a chama da esperança. Essa convicção, essa certeza, essa coisa de você olhar para a situação atual e saber que ela pode ser mudada. É de você olhar para o seu presente, olhar para o quadro que você vive e pensar o seguinte: é difícil, é dramático, me está sendo insuportável até aqui, mas alguma coisa aqui dentro me diz que amanhã vai ser melhor, que as coisas podem mudar, que o quadro pode se reverter, seja economicamente, seja dentro do meu casamento, seja no meu ministério, seja em que área for. Nós precisamos manter viva dentro do nosso coração a chama da esperança. Sabe, irmãos, se a gente perde dinheiro, a gente recupera depois. Se a gente perde pessoas que na caminhada nós pensávamos que fossem nossos amigos, Deus levanta outras pessoas para nos acompanhar. Mas tem uma coisa que a gente não pode perder. A gente não pode perder a esperança. A esperança. O profeta Jeremias disse algo, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida hoje. Não é um jargão, é uma palavra profética. Há esperança para o teu futuro. Há esperança, há esperança. Se o diabo roubar isso de você, amanhã você não sai da cama. Eu sei que muita gente está aqui hoje para agradecer, para louvar Deus, para adorar Deus, mas eu sei que muitos foram trazidos até aqui, a uma igreja hoje, só por esse sentimento, o sentimento da esperança, de que alguma coisa vai acontecer, de que Deus vai mover os céus e a terra. Eu não sei como, eu não sei que forma, isso não tem a ver comigo, mas algo poderoso do céu vai acontecer. Existe esperança. Nós precisamos ser o que Zacarias chama de escravo da esperança. Eu não sei você, mas eu estou olhando para o futuro o tempo inteiro, declarando e profetizando: será melhor. Deus vai fazer algo, coisas sobrenaturais vão acontecer. Existe esperança. O que é que segura um homem, uma mulher vivendo uma crise, um tempo de injustiça, num momento difícil, se não a esperança? O que é que segurou José todos aqueles anos, sendo vendido como escravo, injustiçado dentro de uma prisão? O que é que o manteve sóbrio, acreditando? O fato dele olhar para o futuro e saber que aquilo que Deus havia prometido ia se cumprir. Existe esperança para o teu futuro. Eu quero dizer para você que existe esperança para a tua família. Existe esperança para os teus negócios, existe esperança para os teus relacionamentos, existe esperança para o teu marido, existe esperança para essa enfermidade que tem te assombrado, existe esperança para você. O apóstolo Paulo trata dessa questão de uma maneira tão clara, linda e evidente, que ele diz que esperança é muito mais do que um sentimento. Ele diz: esperança é uma pessoa, Cristo Jesus, nossa esperança. Quem tem Jesus tem esperança. Às vezes você vê um empresário enfrentando uma crise, ele tira a própria vida, dá um tiro na cabeça. Você vê às vezes um pai de família enfrentando uma situação dramática dentro do lar, ele cai numa depressão profunda. Você vê
tantas pessoas aí fora, tendo que enfrentar com perdas constantemente. Você sabe que a causa maior, alguém disse que toda depressão, na verdade, está sempre ligada a uma perda, de alguma forma, que a gente teve e não conseguiu assimilar. A pessoa vai e se entope de remédio quando não cai para o álcool ou para as drogas, para tentar fugir da realidade. Mas muitos de nós estamos enfrentando situações dramáticas, dias difíceis, e o que nos mantém de pé é o fato de termos Jesus Cristo dentro de nós, a nossa esperança, o nosso Senhor, que nos encoraja a prosseguir, aquele que visitou o nosso futuro, sabe que já deu tudo certo e diz: continue em frente. Eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas duas mulheres, tão diferentes, tinham dentro de si esse sentimento igual: esperança. As duas procuraram o profeta Eliseu. Se você tiver cuidado em olhar biblicamente, Eliseu é mais do que um profeta. Eliseu é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. É uma figura do Messias que viria. Ele é precedido por Elias. Quando João Batista veio preceder Jesus, João Batista veio, segundo a palavra de Mateus, no espírito de Elias, com a mesma unção do profeta Elias. Tudo isso era uma figura daquilo que iria acontecer milhares de anos depois. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se a situação está difícil, se a perda está grande, se agarre com Jesus, Ele é a tua esperança. Coloque sua expectativa em mim, você vai se frustrar. Não coloque sua expectativa em pessoas, elas não vão conseguir corresponder àquilo que você espera. Não espere dos amigos, porque no final das contas está todo mundo correndo atrás do seu. Por favor, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não creio numa coisa, eu não creio numa instituição, eu sei em quem, eu creio numa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Segunda coisa, segunda lição que nós aprendemos com esse texto, que nos mostra a história de duas mulheres que não sabiam o que fazer, mas presta atenção, sabiam a quem recorrer. Às vezes na vida você não precisa saber o que deve ser feito, você precisa saber quem procurar. E elas procuraram o Senhor, e quando a gente procura o Senhor, a gente acha. Quando a gente bate na porta, a porta se abre. Elas tiveram uma atitude interessante, e você vai ver, por diversas vezes no texto, a seguinte expressão: fechou a porta. Olha para você ver, verso de número 4. Eliseu tinha dito para a viúva: peça vasilhas vazias às suas vizinhas, não peça poucas. E no verso 4 ele diz: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Entra e fecha a porta. Repita isso comigo, diga: entra, fecha a porta. Versículo 5: partiu, pois, dele e fechou a porta. Agora, olha o que o verso de número 21 nos diz. Agora é a mulher que acabou de perder o filho. A primeira atitude dela, quando ela perde o menino, é levar o menino até o quarto que ela havia construído para o homem de Deus. Coloca o menino sobre a cama. E o verso 21 diz: subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Diga isso comigo: fechou a porta e saiu. Uma entrou e fechou a porta, a outra fechou a porta e saiu. Você continua, lendo o texto, e você descobre que quando Eliseu vai orar pelo menino, a atitude dele também é essa, de fechar a porta. Irmãos, a maior bobagem que nós podemos recorrer quando enfrentamos perdas, dias difíceis, lutas na nossa vida, é contar com a solidariedade do universo.
Existem pessoas que ao enfrentar perdas, lutas, saem contando para todo mundo o que está acontecendo nas suas vidas. Elas dizem: você está sabendo? Não ficou sabendo? Você soube do meu pai? Você está sabendo da minha enfermidade? Você soube do meu filho? Te contaram da minha esposa? Te contaram da minha filha? Te falaram do meu ex-sócio? Você ficou sabendo o que um funcionário me fez? E elas, enfrentando os piores momentos da vida, escancaram a porta para todo mundo. Você vai ver que quando Jesus chega na casa de Jairo, a primeira coisa que Jesus faz é botar todo mundo para correr. Tinha uma multidão ali, uma multidão chorando a morte da menina, chorando e tal. Você imagina o velório de uma criança. Jesus chega lá e bota todo mundo para correr. Ele chama o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Entra no quarto e fecha a porta. Fechar a porta significa você se preservar. Fechar a porta significa você impor limites. Fechar a porta significa você preservar os seus sentimentos que não estão legais. A situação é dramática e você não precisa, nesse momento, ter por perto algumas pessoas. Algumas pessoas que não vão contribuir em nada. Note que isso não é um convite ao isolamento. Porque Jesus mesmo, ele não fica sozinho, ele leva Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Quando o Senhor disse para Moisés, Moisés estava a ponto de ser apedrejado, não havia água em Refidim, passa diante do povo. Mas Deus não mandou Moisés ir para ficar só, ele diz: leva consigo alguns dos anciãos. Ou seja, Moisés, não fique no meio das pessoas, se isole por um momento, mas se cerque de pessoas experientes, se cerque de gente que vai te ajudar. Em nome de Jesus, talvez você precisa fechar a porta para algumas pessoas. Fechar a porta talvez seja fechar sua boca um pouco. Parar de falar um pouco. Parar de contar para todo mundo seu problema, sua dificuldade. Irmãos, nós precisamos ter algumas pessoas que são aqueles suportes de oração nosso, que a gente chega e diz: olha, um intercessor meu, estou vivendo uma situação X, estou vivendo uma situação Y, gente em quem a gente confia, gente em que a gente de fato sabe que está interessado na gente. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa que talvez você não saiba, mas eu acho que você sabe. Tem muito urubu solto por aí. Sabe o que é urubu? É gente que adora uma carniça. É gente que está procurando o problema dos outros, não para ajudar, mas para se aproveitar, para tirar uma casquinha, para sair falando ainda, para sair comentando, e você está achando que a pessoa está sendo solidária com você. Fecha a porta, se preserve, preserve sua casa, preserve sua família, preserve os seus sentimentos. A Bíblia nos diz, irmãos, não seja frequente na casa do teu próximo, para que ele não te enfades de ti. Tenha sabedoria para quem você abre a porta da sua vida, em nome de Jesus. Sei que às vezes na ânsia de fazer amizade, na ânsia de ser aceito, de ser camarada, a gente diz: vamos lá, vamos embora, vamos junto, chega e tal. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Terceiro lugar, terceira lição para quem esteja enfrentando perdas: faça tudo o que estiver ao seu alcance. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga: faça tudo o que estiver ao seu alcance. Olha, uma coisa que a maturidade e os anos em que eu ando com Jesus me ensinaram é que Deus, Ele não move uma palha naquilo que eu posso fazer. Quanto tempo na minha vida eu sofri, eu me chateei,
pedindo que Deus mudasse uma situação, pedindo que Deus fizesse isso ou aquilo, mas o feedback que eu recebia do céu era o seguinte, era um silêncio, mas o meu juízo e a minha consciência me diziam, Espírito Santo falando no meu espírito, isso você pode fazer, eu não farei por você. Eu vou dar um exemplo aqui, engraçado, e talvez até tolo para alguns, mas durante muitos anos eu sofri com a unha encravada. Quando algumas pessoas falam para mim que tem unha encravada, eu não conte com a minha compaixão e com a minha piedade, porque a minha era quase que um câncer no dedo. Minhas meias ficavam molhadas de sangue, eu jogava bola na época, e você sabe que quando você está com uma unha encravada, parece que o universo conspira, o Satanás levanta pessoas. Estou falando bobagem ou não? Alguém aqui já passou por isso? Não. O diabo, ele tem seus agentes. Gente que vai mirar no seu pé e vai pisar. Eu me lembro de um dia, nós morávamos aqui no Sanssouci, eu e minha mãe aqui numa kitnet. Me lembro como hoje, eu estava me secando depois do banho, um fio, sabe aqueles fios da toalha que fica assim, aquela toalha desfiada? Na hora que eu estava me secando, o fio pegou. Eu falei para Deus o seguinte, por que o Senhor não me mata? Me leva. E eu estou falando aqui para você, eu juro que eu estou falando para você. Eu orava, eu falava, Deus, eu creio que o Senhor cura câncer. Eu creio que o Senhor cura AIDS. O Senhor é poderoso. O Senhor abriu o mar. O Senhor isso, aquilo. Cura minha unha. E minha mãe me falava, meu pai me falava, Aquiles, vai no Dr. Scholl. Na época não tinha tantos podólogos assim. Tinha lá, ali na Ipiranga, pertinho da padaria do lar. Vai lá. Eles vão pegar a sua unha, vão cortar no cantinho. Na hora que eu falava que vai pegar na sua unha, eu já imaginava, porque assim, eu sentia a pulsação do meu coração na minha unha. Você sabe o que eu estou falando ou não? Você já sentiu isso? O seu coração bater, o negócio latejava, era uma coisa insuportável. E não era um tempo, foram anos assim. Anos, e eu imaturo, menino, Deus, orava na igreja, pedia a Deus, e Deus falava, não curo não. Deus também de alguma forma falava para mim, vai no Dr. Scholl. No Dr. Scholl, estou fazendo propaganda aqui, ó, de graça. Eu me lembro que eu fui, a pessoa passou xelocaína lá, um spray, cortou, só no cantinho, eu não senti absolutamente nada, a não ser ódio de mim. Falei, eu sofri à toa, esse tempo todo, esperando que Deus fizesse algo que eu poderia fazer. Quantas pessoas aqui hoje, rindo da minha história ridícula, também estão sofrendo com algo que você pode fazer, mas está esperando uma intervenção de Deus. Por muito tempo, eu esperava que Deus ia abrir uma porta para mim e me dar uma igreja para eu pastorear. Durante muito tempo, eu sonhei com isso. Alguns líderes de alguma junta, de alguma igreja, vai me chamar e me convidar, Aquiles, você é um cara tão especial, gostaríamos que você fosse o nosso pastor. Isso nunca aconteceu. Tivemos que começar do zero, com lágrimas, com dificuldade, abrindo mão de tantas coisas. Minha filha vinha para a escola todos os dias chorando, em prantos. Aquilo que está à sua mão para fazer, ao seu alcance, aquilo que você pode fazer, entenda que Deus não fará por você, mas faça. Hoje nós temos um ministério infantil extraordinário, daqui a pouco eles vão apresentar. Domingo passado, tirando as crianças do berçário, nós tínhamos ali, só no Espaço Kids, 75 crianças, só no culto da noite, fora no culto da manhã. Mas eu me lembro que quando nós iniciamos, isso fazem exatamente 5 anos, o primeiro culto, agora 10 de maio, aqui no apartamento do Luiz e da Dulce, no Vargas, tínhamos uma reunião ali, perto de 10 pessoas,
nós já começamos com o ministério infantil da igreja. Quem era o ministério infantil? Fernanda, Felipe e Lucas, meus 3 filhos. Dani ficava no quarto com eles. Quarto de um dos meus primos lá. Era o nosso ministério infantil. Me lembro da nossa primeira apresentação, dia do pastor. A Dani falou, nós queremos apresentar. Falei, quem? Meus filhos. Ó, não tinha outras crianças. Me compraram uma camisa. É aquilo que estava ao alcance para fazer. Me lembro que a Fernanda foi, dançou uma música, o Lucas estava dormindo. Já tinha muita criança, né? Ainda 1/3 dormindo na hora do culto. E o Felipe ficou chutando a Fernanda a apresentação inteira. Coisa de filho do meio. Você que tem 3 filhos sabe o que eu estou falando. Chutando o tempo inteiro. E nós fizemos a apresentação. Nós já sonhávamos com algo grande, mas era aquilo que Deus tinha naquele momento colocado nas nossas mãos. Quando fomos para o hotel, nosso ministério infantil prosperou. Agora éramos em 5 crianças. Tinha mais os 2 do Anderson, que agora tem 3 também. E nós nos reuníamos ali num hall, com uma mesa apenas. Ficava a Dani, a Bruna e os 5. E eu me lembro que no mês de outubro, para os 5, a Dani falou, nós vamos fazer uma festa das crianças. Eu falei, amém. Eu me lembro de ter ido dormir e essa mulher, 2 da manhã, fazendo lembrancinha, arrumando coisa, papelzinho, com o logo da igreja, do jeito que você vê hoje aqui, bem feito, com carinho, com cuidado, com excelência. Já era para os 5 lá atrás. Era o que estava ao nosso alcance para fazer. Nós fizemos. Quando mudamos na São José, não éramos mais uma mesa, éramos uma sala. Quando mudamos para cá, éramos 2 salas, e agora nós temos 14 salas aqui do lado. A questão é a seguinte, que às vezes o que nos impede de agir, é porque a gente pensa, poxa, eu não tenho os recursos que eu gostaria para agir. Mas o que você pode fazer? Moisés só tinha um pedaço de pau na mão, Deus falou, é com esse cajado que você vai. Essa mulher só tinha uma botijinha de azeite, é o que estava ao alcance dela para fazer. Ela fez com aquela botijinha de azeite. Eu não sei o que é que você pode fazer, mas entenda e saia daqui, crendo nisso, no que eu vou dizer para você. Aquilo que você pode fazer, Deus não fará por você. Mas essa história nos ensina uma 4ª e última lição para nós orarmos. É que aquilo que nós não podemos fazer, certamente o Senhor fará por nós. Repita isso comigo e diga, o que eu não posso fazer, Deus fará por mim. Ele não move uma palha no que você pode, mas Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre o mar, Ele multiplica o azeite, Ele ressuscita o morto, Ele para os céus e a terra para te abençoar. Aquilo que você não pode, entenda que no momento em que você começa a agir, a fazer aquilo que está ao seu alcance, Deus ele começa a multiplicar as coisas. Jesus disse, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ao olhar esses números, irmãos, que nós vimos agora há pouco, do nosso relatório financeiro, eu fico pensando do início da nossa jornada. No início, quantas pessoas falam, gritam aí para todo lado, queridos, eu no seu lugar é fácil, porque você e as pessoas não sei o que lá, tem gente que te ajuda, tem gente que isso, tem gente que aquilo, você tem muitos amigos, e eles acham que minha vida é fácil porque as pessoas, não. Ninguém sabe do início, de como foi, mas a confiança, das lágrimas, da fidelidade, quando Deus encontra um espírito inabalável, alguém que valoriza o pouco, alguém que trata com responsabilidade o pouco, Deus coloca nas mãos o muito. O que você não pode fazer, saia daqui confiando, Deus vai fazer por você. Você pode orar por seu filho,
mas é o Espírito Santo que vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Você pode orar por portas abertas, mas é o Senhor que tem nas mãos a chave de Davi, que abre porta e ninguém pode fechar. Você pode evangelizar, mas é o Senhor quem faz a obra. Nós podemos pregar a palavra, mas é Deus, é o Espírito Santo quem age no meio do povo, convence, restaura, abençoa. Nós podemos orar, mas é o Senhor quem cura. Saia daqui acreditando nisso. Agora mesmo, o Senhor está fazendo aquilo que você não pode fazer. O texto termina com a primeira mulher tendo a dívida paga e ainda com a sobra. Eliseu falou para ela, vive do resto. Ela viveu de juros, ela pegou o resto do azeite e botou numa aplicação. Não sei se era renda fixa, não sei se era tesouro direto, eu não sei o que era. Não sei se era letra da LCA, não sei. Eu sei que Deus agiu de uma maneira extraordinária. A segunda recebeu seu filho de volta. De volta, Deus restituiu o seu filho. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que quando Eliseu, e eu encerro aqui, eu vou pedir aos irmãos já chegarem, o verso 37 diz, ela entrou, verso 36, perdão, então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Imagina, o menino ficou morto durante horas. O menino era um cadáver numa cama. O profeta entrou dentro do quarto, fechou a porta, deitou sobre a criança, orou, voltou, andou de um lado para o outro, voltou, orou de novo. E a Bíblia diz no verso de número 37, ela entrou, e quando ela vê seu filho vivo novamente, sabe o que ela faz? Lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Sabe o que a mulher fez? Ela se curvou, não diante da criança, ela se curvou diante do profeta, que representava Deus ali. Sabe por quê? Porque o abençoador é melhor do que a bênção. Esses dias eu falei para o meu filho, você gosta mais de Yakult ou do papai? Ele pensou. A mãe dele falou o seguinte, fala que é do papai, porque senão você não ganha mais Yakult. E quantas vezes na nossa jornada nós valorizamos mais coisas do que aquele que pode nos dar as coisas. Eu creio que Deus hoje começa um tempo de recuperação na sua vida, em nome de Jesus. Fica de pé, nós vamos orar.